A gente vê essa postura do Eduardo Bolsonaro, Josias, porque ele diz aí nas redes sociais, né, que os senadores que enterraram a PEC da blindagem estão desconectados com o povo, dizendo que o povo está do lado dele, apoiando a PEC da blindagem. E mais, né, e falam até desses artistas fazendo micareta na rua ou com a narrativa da imprensa. Mas é curioso que o discurso do Eduardo Bolsonaro parece um pouco isolado, né? Ele está isolado, Josias, ou não? Esse Eduardo Bolsonaro que diz aí, sai em defesa da PEC da blindagem, tem algum respaldo? Então, o Eduardo Bolsonaro está isolado até de si mesmo. Quando ele olha no espelho, ele deve se sentir isolado, porque não concorda nem consigo mesmo. Todas as opiniões do Eduardo Bolsonaro sobre a PEC da blindagem, elas são suspeitas porque são do Eduardo Bolsonaro. Qualquer opinião do Eduardo Bolsonaro sobre esse tema tem um vício de origem, porque essa PEC que foi enterrada no Senado, ela foi elaborada para beneficiar os parlamentares pilantras. Todas as pilantragens seriam encobertas, seriam blindadas. Por quê? Nenhuma ação penal seria aberta sem a autorização da Câmara ou do Senado. Então, os parlamentares julgariam eles próprios se os processos contra eles deveriam ou não prosseguir. E o Eduardo Bolsonaro é um beneficiário disso. Se a PEC da blindagem já estivesse em vigor, agora o Supremo teria que perguntar, porque o Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de coação. Então, o Supremo teria que agora enviar um ofício à Câmara e perguntar: senhores deputados, eu posso abrir uma ação penal contra o Eduardo Bolsonaro? E a Câmara, como fazia quando esta regra estava em vigor, até o ano de 2001, iria ou negar o pedido ou silenciar. E a ação penal não seria aberta. Então, qualquer opinião do Eduardo Bolsonaro sobre isso não vale nada, porque ele é beneficiário. E aí você pergunta, ele está isolado? Fabiola, o Eduardo Bolsonaro, ele se embrenhou pelos meandros do governo Trump com a sensação de que enfiava os dedos em favos de mel. A cada nova sanção da Casa Branca contra o Brasil, o Eduardo Bolsonaro lambia os dedos como se vislumbrasse as dádivas do império. De repente, ele começou a fugir das abelhas. Hoje ele está fugindo de abelha. Foi ferroado pelo Hugo Mota, que barrou a tentativa de nomeá-lo para o posto de líder da minoria. Isso possibilitaria a ele continuar exercendo full-time, tempo integral, a sua nova atribuição de traidor da pátria, sem correr o risco de ter o mandato cassado por faltas, excesso de faltas, porque as faltas seriam abonadas. Ele já soma 23 das 29 sessões deliberativas da Câmara, o Eduardo Bolsonaro faltou, portanto, ele tem 23 faltas. Isso é mais do que o dobro do que é permitido pelo regimento interno. Logo, a Câmara vai ter que cassá-lo por falta, se não cassá-lo por coisa pior. E, além desse cerco que ele começa a sofrer na Câmara, porque também foi aberto contra ele no Conselho de Ética um processo para cassar-lhe o mandato, ele agora é réu, denunciado no Supremo e logo será réu. Então, ele era, Fabiola, o pregoeiro da anistia. Já não vai haver anistia, estão tentando lá uma redução de penas. Prometia salvar o pai, salvar todos os seus cúmplices. Hoje, o pai, o Bolsonaro, ele pede a Deus que o salve desse filho salvador, porque a situação do Bolsonaro só se complicou desde que ele disse que ia salvar o pai. Então está o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, mandando lá os seus interlocutores, as pessoas que conseguem entrar lá na prisão domiciliar, pedindo, pelo amor de Deus, que liguem para o Eduardo Bolsonaro para tentar contê-lo, mas aparentemente esse esforço é vão. Então ele vai continuar fugindo das abelhas, Fabiola. Estava lá imaginando, degustando mel, imaginando que estava enfiando os dedos em favas de mel da Casa Branca, agora está fugindo das abelhas, cada vez mais isolado, Fabiola. Ele ladrilhou o seu próprio caminho para o inferno. Foi isso que fez o Eduardo Bolsonaro.